Primeira vacina contra a Covid-19 a ser aplicada no Brasil, a Coronavac mudou a vida dos idosos. Em maio, quando o país estava a caminho de concluir a vacinação da população com mais de 60 anos e quando o imunizante era responsável por mais de 3/4 das vacinações por aqui, a queda nas mortes dos mais velhos já era significativa e a associação à vacinação foi direta. Uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, em parceria com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, indicou que pelo menos 14 mil mortes foram evitadas, levando em conta apenas o grupo com mais de 80 anos. Os resultados ainda são bem impressionantes, levando em conta a taxa de eficácia de 50,7% que a vacina recebeu no Brasil, quase o mínimo necessário para ser aprovada pela Organização Mundial de Saúde. A vacina da Pfizer, por exemplo, chegou a registrar 95% de eficácia. Para casos leves que precisam de algum tipo de ajuda, de assistência, seja porque precisam de assistência médica ou medicação, a eficácia foi 77,96%, intervalo de confiança 49,15% e superior 90,44%. No entanto, a eficácia contra casos graves foi de quase 100%, e é justamente isso que pode ter feito a diferença no caso das mortes de idosos. Em janeiro, a taxa de mortalidade num grupo de pessoas com mais de 90 anos era 20 vezes maior do que num grupo de pessoas com menos de 78. Já em fevereiro, após o início da vacinação desse grupo, a diferença cai. Isso porque eficácia e efetividade não são sinônimos para a ciência. Enquanto a eficácia é definida em estudos clínicos rigorosos, feitos em condições ideais e controladas, num grupo específico que recebeu o imunizante, a efetividade se refere a como uma vacina performa em uma população, que é um ambiente bem menos controlado e heterogêneo. Vale lembrar o estudo feito pelo Instituto Butantan na cidade de Serrana, interior de São Paulo, onde quase toda a população adulta recebeu as 2 doses da Coronavac. Por lá, a imunização alcançou a efetividade de 80% contra casos sintomáticos e ainda preveniu hospitalizações em 86% dos casos, e a morte em 95% dos casos. Portanto, a Coronavac foi a primeira vacina no país a comprovar sua efetividade no mundo real. No Chile, um estudo publicado em 7 de julho na revista científica New England Journal of Medicine aponta que a Coronavac teve efetividade de 86% na prevenção de mortes provocadas pela Covid. A pesquisa usou dados de mais de 10 milhões de chilenos vacinados. As principais conclusões do estudo apontam: prevenção de casos de Covid-19, 65,9%. Prevenção de hospitalizações, 87,5%. Prevenção de internação em UTI, 90,3%. Prevenção de mortes por Covid, 86,3%. Já sobre as variantes do coronavírus, foram iniciados testes da Coronavac contra a variante Delta, mas os estudos ainda não são conclusivos. No início de julho, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que o imunizante apresentou bons resultados em testes de laboratório contra a cepa inicialmente detectada na Índia. Há também estudos que testam a eficácia contra as novas variantes do coronavírus. O porta-voz da Sinovac, farmacêutica chinesa responsável pela vacina, Liu Peichen, diz que os resultados preliminares baseados em amostras de sangue dos vacinados mostraram uma redução de 3 vezes no efeito neutralizante contra a Delta. Peichen acredita que uma dose de reforço pode provocar uma reação mais forte e duradoura contra a cepa surgida na Índia. Já um estudo publicado no dia 21 de julho, ainda em processo de revisão, atesta a eficácia da Coronavac contra a variante Gama, a P1, conhecida como cepa de Manaus, em idosos com mais de 70 anos. A eficácia contra hospitalizações foi de 59% e contra mortes de 71,4%. O indicador variou com o aumento de idade. Entre os indivíduos de 70 a 74 anos, a eficácia foi de 61,8% contra a doença sintomática, de 80,1% contra hospitalizações e de 86% contra mortes.
O trabalho foi realizado por pesquisadores ligados à Secretaria do Estado de São Paulo, à Universidade de São Paulo, à Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e às universidades da Flórida e de Yale, nos Estados Unidos, entre outras instituições. Foram investigados 43.774 adultos com 70 anos ou mais, residentes em São Paulo, todos sintomáticos para a Covid-19. Essa semana saíram alguns estudos publicados, alguns estudos de extrema relevância, como o estudo que foi feito no Chile, já com mais de 10 milhões de pessoas vacinadas, mostrando uma eficiência altíssima, né, de prevenção de óbitos, de internações, muito próxima do que nós observamos em Serrana, com prevenção de 95% de óbitos, 86% de internações, 80% de casos sintomáticos, né? E ontem saiu também um estudo importante na revista Lancet, que apresentou os dados de eficácia da Coronavac, eficácia primária, que foram feitos lá na Turquia. Uma eficácia geral de 83,5%. E isso contrasta com a eficácia que foi feita aqui no Brasil, de 50,4%, que os estudos são diferentes, né? E lá na Turquia foi população geral. Aqui nós fizemos o estudo da população de profissionais de saúde. Então, com exposições diferentes. Agora uma informação mais recente, que já mira o futuro da vacinação. A Sinovac divulgou no dia 10 de agosto os resultados de 2 estudos que comprovam os benefícios de uma terceira dose do imunizante contra a Covid. Em um dos estudos, os pesquisadores atestaram a necessidade da dose de reforço para adultos com 60 anos ou mais. Os resultados mostram um aumento significativo dos anticorpos neutralizantes que agem contra a infecção do novo coronavírus. Na outra pesquisa, realizada na China com adultos saudáveis com idades entre 18 e 59 anos, os cientistas sugerem a aplicação da terceira dose da vacina com um intervalo de 6 a 8 meses após a segunda. Nesse caso, o imunizante induz a uma forte resposta imunológica, com o nível de anticorpos neutralizantes até 5 vezes maior em comparação com o sistema atual de 2 injeções.